Você já tá cansado de ficar no nível intermediário em inglês e você não tem ideia de como que sai dele. Parece que é um platô eterno. Eu te entendo e é com isso que eu pretendo te ajudar nesse vídeo aqui. Então, keep watching. Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, meu nome é Jennifer Victoria, eu falo 4 idiomas, estou aprendendo alemão e nesse canal aqui a gente fala de aprendizagem de idiomas. Então, se você ama aprender idioma também, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. O que eu vou te passar nesse vídeo aqui hoje são coisas que eu aprendi na prática recentemente e também uma coisa que eu aprendi recentemente lendo um livro do Luca Lampariello, que se você não conhece, é um dos poliglotas mais, assim, renomados, assim, do mundo, porque ele fala muito bem todas as línguas que ele fala e ele fala com um nível avançado. E lendo o livro dele, eu vi uma frase que eu achei muito poderosa e que pode, com toda certeza, mudar a situação de quem está no nível intermediário, de quem está estancado. Por mais que não seja direcionada a pessoas nesse nível, eu vou usar essa frase como um guia para que você saia do intermediário, porque ela realmente funciona, já que é uma coisa que, como eu falei, eu mesma apliquei para sair do intermediário em inglês. Hoje em dia eu não tenho esse nível mais, mas eu lembro que quando eu tinha o nível intermediário, realmente deu um trabalhinho para sair dele, mas eu sei exatamente o que eu fiz. E é exatamente isso que eu vou te passar hoje. Lendo o livro do Luca, eu me deparei com essa frase bem aqui. Embrace change, start a revolution. Ou seja, abrace a mudança, comece uma revolução. Tudo o que você fez até hoje para chegar no nível que você tá não funciona mais, muito provavelmente para te levar para o outro nível. Então, por que que essa frase é tão maravilhosa e por que que ela serve tanto para quem está no intermediário? Porque ela te obriga, ela te faz ver que a mudança ela é necessária, que a revolução em certos contextos é muito necessária. A gente cria, conforme você vai andando nessa caminhada de aprender idiomas, você vai criando preconceitos em relação a recursos, em relação a métodos, em relação a qualquer coisa. Talvez uma coisa que alguém falou, você pegou pra você, sendo que você nunca nem antes tentou, nem antes experimentou. Então você cria preconceitos e às vezes esses preconceitos que você cria são exatamente o que te libertaria, são os seus libertadores e as coisas que te permitiriam avançar e ir logo pro próximo nível. Por que eu tô falando isso? Porque eu, por exemplo, não gostava do método dos flashcards, até ver muita gente falando bem desse método. Eu tinha outras técnicas de memorização e até hoje tenho outras técnicas de memorização do inglês e nunca tinha testado flashcards antes, nunca tinha tentado aprender com flashcards e sempre que alguém falava, eu falava, não, desnecessário, a gente consegue aprender de outras formas. É verdade isso, só que a forma que eu falava era meio que desdenhosa, meio que eu desdenhava do método dos flashcards, sem nunca nem antes ter testado, só porque eu ouvi outras pessoas falarem que, dá pra aprender de outra forma. Esses últimos 2 meses, principalmente depois que eu comecei a aprender alemão, ou seja, faz 2 meses que eu comecei a aprender alemão e eu venho testando coisas novas em aprendizagem de idiomas de propósito, só pra me desafiar mesmo, pra quebrar certos preconceitos que eu já tinha criado, como por exemplo, esse dos flashcards. E além disso, outra coisa que eu recentemente assim quebrei o preconceito e aceitei e vi, agora eu vejo que é tão importante, é a priorização do input em vez da priorização do output. Ou seja, output é o quê? É você escrever no idioma e é você falar o idioma. Input é o quê? Você escutar e você ler naquele idioma. Então, é uma coisa mais passiva. Hoje eu vejo que input é mais importante e você deveria priorizar ele, principalmente no começo. Só que, ao mesmo tempo, o output não pode ser ignorado 100%. Ele tem que estar ali. Só que, como eu disse, prioriza o input. Eu não acreditava nisso antes, eu via que o output era muito mais importante. Não, mas se eu quero falar, eu tenho que falar esse idioma desde o primeiro dia, e eu ainda acredito que você deve falar desde o primeiro dia, estudando esse idioma, só que veja que agora eu vejo que o input é o que vai fazer maior diferença, é o que vai fazer você avançar mais. Porque quanto mais você consome aquele idioma, mais você cresce naquele idioma. Não é falar que vai te fazer crescer, porque o que você fala vem daquilo que você já consome. Por isso que consumir é mais importante. Então foi um preconceito que eu realmente quebrei, que eu vi agora que faz sentido, que é melhor e que me fez, inclusive, o resultado disso foi um avanço em alemão mais rápido. Durante 3 semanas ou um mês, mais ou menos, eu fiz 2 horas de input por dia em alemão. Eu tinha essa meta de consumir 2 horas de alemão. E a baita diferença que aquilo fez na minha vida foi muito grande. Então, realmente, input deve ser priorizado e isso vai te fazer avançar demais. Outra coisa que pode ser muito comum também e que você pode estar tendo esses pensamentos frequentemente, ou então você repete muito isso pra você, é o quê? Eu travo na hora de falar inglês.
mas você nunca nem falou e você não sabe se você vai travar mesmo. Talvez você vem falando isso, vem repetindo, mas eu vou travar, eu vou travar, eu vou travar, e você nunca se deixou ver como é que você vai se desenrolar quando você começar a falar inglês. Ou então, eu nunca vou ler inglês enquanto eu não tiver um nível avançado. Talvez é isso que falta para você avançar, você começar a ler mesmo sem entender tudo. Isso que vai te desafiar, isso que vai te dar aquele empurrãozinho que você precisa. Ou então, eu não vou começar a falar inglês enquanto eu não tiver um nível fluente avançado. Gente, eu comecei a falar inglês quando eu tinha um mês estudando inglês. No primeiro dia você consegue começar a falar inglês. Então, quando alguém pergunta, por exemplo, quanto tempo demora para falar inglês? Um dia. No primeiro dia você consegue falar inglês. Só que, é claro, existem níveis e níveis. Certas coisas você não vai conseguir fazer no primeiro dia, obviamente, mas no primeiro dia você já consegue se apresentar, você já consegue descrever o que está do seu lado. Se você está no meu curso, inclusive, no primeiro dia de aula, no meu curso, você consegue falar como você se sente, o que está do seu lado e o que você vai fazer. Então percebe que sim, você consegue falar desde o primeiro dia. Eu quero citar outra frase que eu também vi no livro do Luca Lampariello, que eu acho que faz total sentido pra gente que está aprendendo idiomas, porque a gente cria muitas crenças limitantes, assim, que nos limitam o tempo inteiro e nos impedem de avançar, já que mentalidade é crucial para aprender idioma. É muito importante que você saiba dessa frase aqui, ó. There is one grand lie, that we are limited. The only limits we have are the limits we believe. Ou seja, existe uma grande mentira a que nós somos limitados, que nós somos limitados. Os únicos limites que nós temos são os limites que nós acreditamos. Eu sei que existem limites que a gente realmente tem, que são limites verdadeiros, mas existem muitos outros limites, e eu acho que a maioria, que são só imaginários, que a gente não tem aquele limite, mas a gente nutre tanto aquilo na nossa mente que a gente passa a acreditar naquilo. Então, pode ser que você esteja nutrindo um monte de crenças aí que estão te mantendo nesse seu nível atual. Coisas que, se você deixasse ir, se você let go, vão te fazer realmente sair do nível atual que você se encontra. Ponto principal que eu quero deixar sobre isso aqui, nessa parte de comece uma revolução, abrace a mudança, é o quê? Vai fazer alguma coisa que você nunca fez antes para aprender esse idioma. Testa outros métodos. Cava aí na sua memória, na sua mente, o que você tem evitado até hoje. Quais são os métodos que você tem evitado? Quais métodos você tem uma certa aversão sem nunca nem ter testado antes? Ou então, quais recursos você nunca nem deu uma chance porque você pensa que, por causa que outra pessoa, outro fulano falou tal recurso é ruim, mas você nunca nem testou ele, você nem sabe, mas você acreditou e você nunca testou, talvez seja exatamente aquele recurso que vai te dar alguma coisa que você precisa. Isso leva para o nosso próximo ponto, inclusive. O nosso próximo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, e que eu mesma experimentei na prática e funcionou para mim, é o quê? Você tomar charges, você tomar conta, você tomar responsabilidade pelo seu próprio aprendizado, você não terceirizar. Eu acabei de falar disso do recurso e isso me lembrou desse ponto aqui que eu quero trazer também, porque pode ser que você esteja, e isso é bem provável que você talvez esteja fazendo isso, você está delegando tudo para o recurso que você está usando e tirando a responsabilidade de você. Muitos language learners, ou seja, muitos estudantes de idiomas, fazem isso. Eles cometem esse erro de pensar que é um recurso que vai vir e vai me salvar, é um professor que vai fazer toda a diferença para mim, é um vídeo que vai mudar tudo para mim. Pode ser que um vídeo te ajude demais, claro, não me entenda errado, mas o que eu tô falando é assim, tudo isso, os vídeos, o seu professor, as suas aulas ou o seu aplicativo, eles não vão te deixar fluente, mas eles são uma grande ajuda. Mas o principal, o personagem principal nessa história é você. É você que está usando ele e é a forma que você aborda esses recursos que faz a diferença. Não é eles que vão fazer o milagre para mim. Eles estão ali me fornecendo material, mas como eu uso esse material é que faz a diferença. Como eu enxergo o quanto eu sou responsável pelo meu próprio aprendizado de idiomas é que muda, é que faz a diferença. Eu também tô falando isso porque eu cheguei no nível A2 em francês fazendo um curso. Só que eu fiz todo o curso com muita disciplina e consegui chegar no nível A2. Só que a partir daqui, que é o momento que eu entro no intermediário, tudo que eu fizer, todos os recursos que eu usar, não é eles que vão me fazer chegar lá no C1 em francês. É eu mesma. Existe até uma famosa frase sobre isso. A language can't be taught to you.
You have to learn it. Comece a enxergar todos esses recursos que estão à sua volta como uma grande ajuda, mas não como seus salvadores que vão vir te salvar e te levar para o nível. Não, eles só vão te dar o material necessário, mas como você usa esse material é que faz toda a diferença, tá? É aí que entra você avançar, você usar esses materiais da forma certa para crescer, para sair desse nível. Os 2 pontos que a gente falou aqui hoje, o que é importante você fazer para você sair desse nível que você está agora, para você sair do intermediário? Primeiramente, muda o seu método, faz alguma coisa nova, ou seja, experimente coisas novas. Talvez seja exatamente isso que está faltando para você agora. Coisas que você tem evitado até aqui, que são as coisas que vão te levar mais para frente agora. Ou seja, para te dar um exemplo, eu nunca uso aplicativo para aprender inglês. Usa um aplicativo para aprender inglês, não como sua fonte única, mas como uma ajuda extra que talvez pode te dar um empurrãozinho maior para te ajudar a avançar, para te ajudar, mas não para ser a salvação da sua vida, a salvação do seu aprendizado de idiomas. Eu nunca aprendi com os flashcards. Experimenta aprender um pouco com os flashcards, veja se isso vai ajudar a sua memorização e, consequentemente, te fazer aprender mais vocabulário e conseguir, enfim, usar mais vocabulário. E o nosso segundo ponto é você tomar responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Se você tem sido o tipo de pessoa que tem terceirizado muito isso para outra pessoa, começa a ver você como personagem principal agora e você como o responsável por tirar o maior proveito daquele material, qualquer material que seja, que você esteja usando. Você é o personagem principal. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos que também podem te ajudar muito. Talvez seja exatamente alguma coisa que esteja nesse vídeo, o que você precisa ouvir e você não está assistindo eles. Então, tá aqui 2 vídeos que podem te ajudar muito com o seu inglês a sair desse nível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te abordado, que tenha trazido algo novo para você. E se você está aprendendo inglês, se você não tem a base do inglês completa ainda, se você está estancado, clica no primeiro link aqui na descrição, que é o link para o meu curso de inglês, para você realmente começar a avançar e ver resultados no seu inglês. Obrigado por assistir, se você veio até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Bye!